você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um tempo de celebração a Deus. Nós estamos reunidos virtualmente
para dedicarmos a Deus esse tempo de louvor, de cânticos, mas também para refletirmos na palavra dele, pensarmos naquilo que ele tem para nos ensinar, para falar ao nosso coração através da sua palavra, que é a Sagrada Escritura. É muito bom ter você aqui com a gente. Nós queremos que outras pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas, por isso queremos te encorajar a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, com seus familiares, através das redes sociais, para que elas também sejam alcançadas e abençoadas com esse conteúdo. Eu quero iniciar esse nosso tempo de celebração com o Salmo de número 100, um salmo bem conhecido que diz assim, olha, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Que a gente, nesse momento, consiga vivenciar essa experiência descrita pelo Salmo, essa experiência de estar em júbilo e em alegria, apresentando os nossos cânticos e os nossos louvores a Deus, pela graça dEle, pelo amor dEle. Para que isso aconteça nesse tempo agora, eu queria que orássemos juntos, para que dedicássemos a Deus esse momento de louvor e de adoração. Então, onde quer que você esteja, te convido a se unir a mim em oração agora, para que Deus assim nos abençoe nesse tempo. Vamos orar juntos? Feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos conectados agora nesse ambiente virtual, nossos irmãos e irmãs, pessoas conhecidas, amigos e amigas da nossa igreja, e nós queremos que esse tempo agora seja um tempo edificante, seja um tempo abençoador, seja um tempo de alegria, que seja um tempo em que ofereçamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e pela Sua graça o Senhor possa falar ao nosso coração, possa transmitir graça às nossas vidas e abençoar a todos os que estão conosco nesse momento. Então nós queremos desde já te agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor, por meio desse momento de louvor, de adoração, de culto, de celebração, em sua graça, venha abençoar a todos nós. É a nossa oração, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, amigo e amiga que estão conosco agora, é muito bom poder celebrar a Deus. E uma maneira de fazer isso, de celebrar a Ele, de adorá-lo, é através dos nossos cânticos. E é o que nós faremos agora. Vamos oferecer a Ele os nossos cânticos, os nossos louvores. E eu te convido então para juntos celebrarmos o nosso bondoso e grandioso Deus. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Nós estamos agora nesse momento tão especial também do nosso culto, em que nós paramos para dedicarmos a Deus esse tempo de reflexão na palavra dele, e ele certamente nos abençoa através da sua sagrada Escritura. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. O texto de Atos capítulo 11, a partir do versículo de número 19, será o texto da nossa reflexão bíblica. Eu quero te convidar para achar esse texto aí na sua Bíblia e lermos juntos, especialmente aqui o versículo 19, inicialmente, para nós falarmos e pensarmos com base nesse texto. A palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus.
Olha só, nós estamos revisitando a nossa missão como igreja, porque nesse mês de agosto nós estamos celebrando por mais um aniversário como comunidade local aqui em Santana, como Igreja do Senhor Jesus aqui em Santana. Então, nada melhor do que revisitarmos a nossa missão como igreja local. Então, nós temos, nesses últimos sábados, pensado nos valores da nossa missão. E eu quero continuar a fazer isso nesta mensagem, nesse nosso tempo de reflexão, com base nesse texto de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Nós vamos pensar sobre a nossa missão com base nesse texto. E o que diz o texto que nós lemos aqui, né? Atos, capítulo 11? Nós encontramos aqui a descrição da expansão do cristianismo, né? Nós vemos aqui o relato de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, sobre como os cristãos conseguiram vencer as barreiras geográficas, étnicas e culturais, pregando o evangelho e estabelecendo novas igrejas. Esse texto é muito especial porque nós vemos aqui o surgimento de uma igreja importantíssima no Novo Testamento, que é a igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja, no decorrer de todo o livro de Atos, ela será imprescindível para a pregação do evangelho em inúmeras nações e povos. Por isso, esse texto aqui é tão especial para a gente. Nós lemos aqui o versículo 19, onde Lucas, o autor de Atos, nos mostra cristãos que tiveram que fugir da cidade de Jerusalém por causa da perseguição. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ele foi morto em Jerusalém e então se estabeleceu uma forte perseguição contra os cristãos naquela localidade e os cristãos tiveram que fugir. Diz o texto de Atos que somente os apóstolos permaneceram na cidade, com alguns presbíteros, mas muitos cristãos tiveram que fugir da cidade de Jerusalém e eles se espalharam então pela região da Judéia, mas também em outros lugares, por exemplo, na Ásia. Nós encontramos aqui essa descrição de cristãos se estabelecendo na Fenícia, Chipre e também Antioquia, né? Lugares onde hoje é a atual Turquia, também lugares onde hoje nós encontramos, por exemplo, a Líbia e tantas outras regiões ali onde os cristãos se estabeleceram naquele primeiro século. Antioquia da Síria era uma cidade importantíssima naquela época, era a terceira maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma e para Alexandria. Então é um passo muito importante da igreja cristã nascente aqui, estabelecer uma igreja em um contexto tão cosmopolita como era a cidade de Antioquia da Síria. Por causa de tudo isso, essa igreja se torna um modelo para nós. Um modelo em vários sentidos, mas especialmente no que nós queremos refletir hoje, um modelo no que diz respeito à missão cristã, ou como a igreja exerce a sua missão. E como nós estamos revisitando a nossa missão como igreja local, nada melhor do que encontrar aqui uma igreja paradigmática, uma igreja que é exemplo sobre como exercer a missão em seu local, em seu contexto, onde a igreja está inserida. Então eu queria refletir com você pensando o que envolve a missão da igreja, de acordo com Atos capítulo 11, olhando o exemplo da igreja de Antioquia. O que a gente aprende sobre a nossa própria missão? O que a gente aprende sobre como nós, como igreja local em Santana, como nós devemos e podemos exercer a missão de Cristo em nosso contexto. Então, eu acredito que esse texto tem muitas lições preciosas para nós e eu queria começar aqui enfatizando o que o texto nos mostra já de início, de cara. Ou seja, que a nossa missão envolve compartilhar o Evangelho. Eu queria que você olhasse para o versículo de número 21, para você perceber no movimento do texto, da descrição do texto, como foi paradigmático os cristãos ensinando e pregando o Evangelho, rompendo barreiras étnicas e geográficas, falando da palavra de Cristo para aqueles que não conheciam e, por causa disso, surgindo então uma igreja em uma cidade tão importante como era a cidade de Antioquia da Síria. Então, olha só o versículo de número 21.
Acompanhe aí na sua Bíblia esse texto e perceba o que a palavra de Deus ensina. O versículo de número 21 diz que a mão do Senhor estava sobre aqueles que estavam pregando o Evangelho, de sorte que muitos se converteram ao Senhor. Olha que maravilhoso! Nós vimos no versículo 19 que alguns cristãos que saíram da cidade de Jerusalém, eles pregavam o Evangelho, mas somente aos judeus, né? E não aos não-judeus. De repente, o versículo de número 20 nos mostra que alguns desses cristãos começaram a pregar para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não faziam parte do povo hebreu e que estavam na cidade helênica, essa cidade helenizada. E nesse movimento de pregar o Evangelho para aqueles que não eram judeus, que não faziam parte do povo de Deus, da antiga aliança, Deus começou a abençoar. Diz que a mão do Senhor estava sobre esses cristãos anônimos. Nós não sabemos os nomes, nós não sabemos quem eram, mas o certo é que a mão do Senhor estava sobre esses cristãos enquanto eles pregavam o Evangelho, enquanto eles compartilhavam o Evangelho, e enquanto eles faziam isso, muitos se convertiam ao Senhor. Aqui nós temos uma lição importante, ou seja, que a nossa missão envolve compartilhar o Evangelho e que quando nós fazemos isso, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, a mão do Senhor está sobre a nossa igreja local. E é o Senhor, cuja mão está estendida para abençoar, que vai tocando nos corações e vai chamando os perdidos e que vai trazendo arrependimento aos corações daqueles que estão longe, para que eles cheguem para perto do Senhor. É maravilhoso esse texto, mas nós aprendemos muito com essa igreja. Perceba que o versículo 20 nos mostra uma decisão muito interessante desses cristãos, ou seja, enquanto alguns cristãos judeus não pregavam o Evangelho para os gregos, para aqueles que não eram judeus, um grupo de cristãos decidiu romper essa barreira cultural, religiosa e étnica e decide pregar o Evangelho também para aqueles que não eram judeus. Versículo 19 diz, versículo 20, alguns deles, porém, eram de Chipre, de Cirene e foram até Antioquia. E, diz o texto, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. Muito interessante isso, como a missão da igreja local envolve pregar o Evangelho para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Basicamente, 3 características desse ato de compartilhar o Evangelho. Primeiro, esse ato de compartilhar o Evangelho é um ato pessoal. Eu queria te lembrar que, de acordo com o livro de Atos, capítulo 8, todos foram expulsos da cidade de Jerusalém, exceto os apóstolos, os presbíteros, a liderança da igreja. Ou seja, esses cristãos que estão aqui no capítulo 11 pregando o Evangelho, eles não são líderes da igreja, são cristãos anônimos, nós não sabemos os seus nomes, mas eles entendiam que compartilhar o Evangelho é uma responsabilidade pessoal intransferível. Não é aquela ideia de quem tem que pregar o Evangelho, somente o pastor, o presbítero ou aquele que tem o dom do evangelismo, nada disso. A pregação do Evangelho, compartilhar o Evangelho é uma responsabilidade pessoal e isso nós vemos aqui em Atos capítulo 11, versículo 20, quando esses cristãos que nós não sabemos, desconhecemos os seus nomes, eles, entendendo que essa responsabilidade era pessoal e intransferível, passam a compartilhar o Evangelho. Então, isso é maravilhoso, você precisa lembrar disso. Em nossas vidas, nós precisamos compartilhar o Evangelho. É a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade que está sobre mim e sobre você não pode ser transferida para ninguém, para nenhum outro cristão. Outra característica desse compartilhar do Evangelho é que esse compartilhar do Evangelho ele é indiscriminado. Se você prestou atenção, um grupo de cristãos judeus não pregavam o Evangelho para os não-judeus, eles entendiam que para serem cristãos precisariam primeiro se tornarem judeus, então eles não pregavam para os gregos. De repente, um grupo de cristãos que vão para Antioquia pregam o Evangelho para os gregos. Os judeus, eles tinham uma certa hostilidade para com os não-judeus, para com os gregos, né? Ou pessoas de outras nações. Mas esses cristãos não havia preconceito na vida desses cristãos, não havia discriminação. E mais uma lição aqui importante para a nossa igreja local, compartilhar o Evangelho significa compartilhar o Evangelho indiscriminadamente.
nós não escolhemos para quem nós falamos sobre a boa nova do Senhor Jesus. Nós falamos para todos, sejam quem forem, nós não escolhemos, nós não discriminamos. Então, se lembre disso. Uma igreja que seja de alguma forma preconceituosa, que haja de maneira discriminatória, é um pecado contra o Senhor, um pecado contra o Evangelho. Compartilhar o Evangelho significa compartilhar o Evangelho a todos. Então, lembre-se disso, porque isso faz parte da nossa missão. Agora, olha só, tem uma terceira característica aqui desse compartilhar do Evangelho que eu queria que você notasse no texto. Diz o texto que eles, quando compartilham o Evangelho, o conteúdo desse compartilhar era o Evangelho do Senhor Jesus. Olha que importante lição nesse texto. A nossa missão envolve compartilhar o Evangelho e o conteúdo desse Evangelho é cristocêntrico. Então, o compartilhar do Evangelho é pessoal, é também indiscriminatório, a gente prega para todos e é cristocêntrico. Nós enfatizamos a pessoa de Jesus. A boa nova do Evangelho consiste em falar sobre Jesus, o seu amor, a sua graça, o seu sacrifício, o seu perdão, dizer que Ele é o Senhor, o soberano, o Rei, que nos amou e que veio na cruz para nos salvar. Lembre-se dessa verdade com base nesse texto aqui, porque isso faz parte da nossa missão como igreja, compartilhar o Evangelho. O texto também nos ensina que faz parte da nossa missão não somente compartilhar o Evangelho, mas retratar a graça de Deus no mundo. O texto nos mostra isso quando diz que a igreja de Jerusalém ficou sabendo do que estava acontecendo em Antioquia. Acompanhe no texto bíblico, versículo de número 22. Diz assim: a notícia a respeito deles, dos cristãos que estavam em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, diz o texto, não é? E aí, então, enviaram Barnabé a Antioquia. Versículo de número 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Muito extraordinário esse texto. A igreja de Jerusalém ouve falar que uma nova igreja nasce e se estabelece nessa cidade cosmopolita que era Antioquia da Síria, quase 500 mil de habitantes, era uma cidade enorme para os padrões da época, e uma igreja nasce ali, uma igreja com muitos gregos, ou seja, muitas pessoas que não eram judias, que não faziam parte do povo hebreu. E então os cristãos de Jerusalém decidem saber mais sobre essa igreja que havia nascido em Antioquia e enviam Barnabé. Barnabé chega na cidade de Antioquia e diz o texto que ele viu a graça de Deus. Expressão muito forte, ver a graça de Deus. Isso tem a ver com a nossa missão, sabia? A missão da igreja envolve expressar a graça de Deus ao mundo. O que será que aconteceu para Barnabé chegar naquela cidade e enxergar a graça de Deus? Certamente ele deve ter visto pessoas cujas vidas foram transformadas pela graça de Deus. Ele deve ter visto pessoas sem razão para a vida, encontrando significado para a sua existência. Ele deve ter visto lares destruídos e agora refeitos. Ele deve ter visto pessoas perdidas que foram encontradas. Pessoas com um estilo de vida degradante, agora com uma vida mudada radicalmente. E ao ver isso, ele enxerga a graça de Deus e ele se alegra. A missão da igreja envolve exatamente retratar, expressar a graça de Deus no mundo. Eu queria que você conseguisse pensar como nós podemos fazer isso como igreja local, né? Faz parte da nossa missão, nós estamos em Santana, nesse bairro, nesse contexto, coletivamente, individualmente, estamos em nossa família, em nosso emprego, em nossa universidade, em nossa escola. Como é que a gente retrata a graça de Deus? Como é que a gente expressa a graça de Deus? Certamente fazemos isso pela nossa vida, mas também pelo nosso culto. Eu queria conectar isso com a nossa missão de celebrar a Deus, porque é muito provável que Barnabé tenha chegado e tenha visto ali uma reunião, tenha visto ali a congregação reunida, os cristãos juntos reunidos celebrando a Deus, e ele deve ter enxergado a graça de Deus naquelas vidas transformadas. Sabe, o nosso culto público é um retrato público da graça de Deus para o mundo. Qualquer pessoa não cristã que passe na frente da nossa igreja pode ver a graça de Deus
em nossas vidas, quando nós estamos celebrando a Ele, quando nós estamos cultuando a Ele, quando nós estamos adorando ao nosso Deus. Radicalmente a nossa vida passa a ser um retrato e uma expressão da graça de Deus nesse mundo. Então, essa missão não era somente da igreja de Antioquia da Síria, é também a nossa missão hoje aqui em São Paulo, nesse contexto específico, que é o bairro de Santana, onde nós estamos localizados, mas também onde quer que estejamos como cristãos, em nossa vida pessoal, em nossos ambientes, em nossos círculos de relacionamento. Eu quero continuar a desenvolver essa ideia em Atos capítulo 11, agora mostrando um outro elemento que constitui a nossa missão. Não somente a nossa missão envolve compartilhar o Evangelho, envolve retratar a graça de Deus, a nossa missão também, diz o texto aqui, envolve ensinar a palavra de Cristo. Eu queria que você lesse comigo aqui o versículo de número 23. Diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Versículo seguinte, 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, diz o texto. Barnabé chega na cidade de Antioquia para consolidar aquela igreja. Diz que ele começa a exortar, a encorajar aos recém-convertidos a permanecerem no Senhor. E como que nós encorajamos as pessoas, os recém-convertidos, a permanecerem no Senhor? O texto nos ensina, através do ensino. O ensino faz parte da missão. Pelo ensino, nós consolidamos a igreja. Pelo ensino, nós consolidamos as vidas daqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. Pelo ensino, nós encorajamos as pessoas a permanecerem no Senhor. Sem ensino, as pessoas não permanecem. Os dados estão aí para mostrar como muitas pessoas entram em igrejas e com a mesma velocidade com que entram, saem. Como muitas pessoas se convertem, ou entregam suas vidas em um determinado momento, ali em um culto, uma celebração, mas depois de um tempo elas abandonam a carreira cristã, a corrida cristã, a vida cristã, elas não permanecem. Porque precisamente o ensino é o meio pelo qual nós consolidamos a vida do cristão ou a vida do recém-convertido. Isso nós chamamos de discipulado. Então, discipulado, ensino da palavra de Cristo é imprescindível. Barnabé sabia que era necessário ensinar a igreja, porque parte da missão da igreja é ensinar. E aí ele deve ter pensado, bom, conheço um sujeito muito bom nesse ministério do ensino. Um sujeito que se converteu talvez há uns 8, 9 anos atrás, Saulo de Tarso. Provavelmente tenha sido esse tempo aí entre a conversão dele de Atos capítulo 9 para Atos capítulo 11. 9 anos talvez tenha se passado aí. E Barnabé se lembrou de seu amigo, ele mesmo havia recepcionado Saulo em Jerusalém e agora, quando ele precisava consolidar o trabalho da igreja, precisava ensinar, ele se lembrou de um homem muito inteligente que morava em Tarso. Tarso era uma cidade bem universitária, Paulo nasceu ali, certamente havia tido uma formação acadêmica que depois Deus usou para a glória dele, para a expansão do reino, todo o conhecimento desse homem. Barnabé se lembrou de Saulo, chamou Saulo e trouxe ele para Antioquia. E eles juntos começaram a ensinar a igreja um programa de discipulado que durou 1 ano. Você já participou de um programa de discipulado de 1 ano? Na nossa igreja local nós temos um programa de discipulado também, faz parte. Você consolidar a sua fé, o seu conhecimento através do ensino, do aprendizado e do discipulado. Esse texto é maravilhoso nesse sentido, porque nós entendemos aqui a importância do ensino. A importância do ensino faz parte da missão ensinar, consolidar, discipular. E olha, é um ensino constante. Aqui fala de 1 ano, mas nós estamos falando de um ensino que era praticamente diário. Isso significa que nós precisamos pensar em como nós devemos ampliar os nossos espaços de ensino na igreja local. Olha só,
nós temos as pregações, as séries de mensagens, a escola bíblica, a classe de discipulado, a escola bíblica infanto-juvenil, temos os pequenos grupos, temos muitos espaços de ensino. Mas sabe de uma coisa? Nunca é demais espaço de ensino na igreja, porque ensinar faz parte da missão que Cristo confiou a nós. E perceba que o ensino é tão importante que enquanto eles ensinavam sobre Cristo, foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Porque de tanto ensinar sobre Cristo naquela cidade, as pessoas que não eram cristãs, elas começaram a associar os discípulos do Senhor Jesus a esse termo, Cristói. Eles, olha, esse pessoal aí só fala de Cristo, esse pessoal aí só fica ensinando sobre Cristo, ou seja, Cristo é a palavra grega que corresponde à palavra hebraica Messias. Então eles ficavam ensinando, olha, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, César não é o soberano desse mundo, Jesus é o soberano, é o Rei dos Reis, é a Ele que devotamos a nossa vida, é a Ele que servimos, Ele tem um reino glorioso, eterno, maior do que Roma, maior do que o Império Romano, e de tanto ficarem ensinando essas coisas, as pessoas que não eram cristãs começaram a apelidar os discípulos de cristãos, povo de Cristo, gente de Cristo, pessoas que só falam de Cristo, que ensina Cristo. A igreja é cristã porque ensina Cristo. Lembre-se disso. A igreja só é cristã quando ensina Cristo. O conteúdo aqui é cristocêntrico. Toda a igreja de Jesus precisa ensinar a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Faz parte da nossa missão. Eu quero terminar esses elementos aqui da missão abordando um último ainda aqui, não somente compartilhar o Evangelho, não somente retratar a graça de Deus, não apenas, como diz o texto, ensinar a palavra de Cristo. Nós precisamos também, e o texto nos mostra isso, servir uns aos outros, servir as necessidades das pessoas, servir aqueles que precisam, aqueles que estão carecendo, aqueles que estão necessitados. Faz parte da nossa missão servir. O texto bíblico que mostra isso é aqui ainda, Atos 11, mas agora a partir do versículo de número 27. Vamos acompanhar a leitura bíblica? Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém, cristãos que tinham o dom da profecia, desceram para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, bem conhecido no livro de Atos, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O historiador Flávio José fala de um período de escassez que aconteceu no Império Romano. Versículo 29 diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, suas condições, resolveram enviar socorro. Olha só, decidiram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros da igreja da Judéia, por intermédio de Barnabé e Saulo. Esse é o último item que eu queria aqui mencionar. A igreja de Antioquia recebe uma palavra do Senhor através de um cristão chamado Ágabo. Ele recebe, pelo dom da profecia, uma profecia preditiva. Olha, haverá um tempo de escassez, um tempo de pobreza. Flávio Joséfo disse que o período de problemas na safra acabou ocasionando uma época de escassez no Império. E talvez seja uma referência a isso. O fato é que os cristãos de Antioquia entenderam, olha, nós temos irmãos e irmãs, temos cristãos na Judéia que estão sofrendo por causa desse período de escassez. Precisamos servi-los, precisamos ajudá-los. Interessante, né? Como que a missão da igreja tem a ver com servir a necessidade daquele que precisa, daquele que está carente, daquele que está necessitado. Olha só, a igreja local, quando exerce sua missão no mundo, ela serve. E servir significa suprir as necessidades. Servir significa ajudar quem precisa de ajuda. Servir significa dar àquele que está precisando, seja do que for, de recursos, de amparo, de assistência nas mais diversas áreas de sua vida. A igreja local não pode esquecer do serviço. A essência da igreja e a essência da missão cristã é servir as pessoas. O apóstolo Paulo expande essa ideia em Gálatas, dizendo que nós devemos servir não somente aos cristãos, aos domésticos da fé, mas a todas as pessoas. Devemos fazer o bem a todos. Então, a igreja cumpre a sua missão no mundo servindo a igreja,
servindo às necessidades, e os ministérios da igreja estão aí para isso. Ministério é serviço. Então os ministérios que existem estão aí para servir. E a igreja que está comprometida com a missão vai pensar em formas de servir, maneiras de servir através dos seus ministérios. Todas as necessidades, sejam elas quais forem, materiais, de ensino, de aprendizado, de acolhimento, quais forem as necessidades, a igreja está aí com os seus ministérios para servir. Lembre-se disso. Olha só, eu quero conduzir aqui esse momento final da nossa conclusão dessa mensagem, relembrando um pouco do que nós vimos na Palavra de Deus e trazendo isso para a nossa missão como igreja local. Você se lembra da nossa missão como igreja local? Vou relembrar você, né? A Igreja de Santana, a nossa comunidade local, a nossa missão é adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e então compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Claro que a missão envolve muitos outros elementos, mas aqui de maneira sintética está um resumo bem próprio do que a Bíblia nos ensina sobre o que devemos fazer no mundo como igreja. Adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e compartilhar o Evangelho. Essa missão da nossa igreja local aqui em Santana e também individualmente como cristãos pertencentes a essa igreja, nós encontramos aqui na Palavra de Deus, né? Porque foi daqui que nós tiramos essa missão. A nossa missão é bíblica. Nós aprendemos aqui que a igreja, em sua missão, ela deve compartilhar o Evangelho, ela deve retratar a graça de Deus. E a gente viu que a gente pode fazer isso com as nossas vidas, mas também com a nossa celebração a Deus no mundo. Nós também devemos ensinar a palavra de Cristo e faz parte da missão servir as necessidades. Tudo isso tem ligação com o que a gente faz todos os dias, individualmente, e tem ligação com aquilo que a gente faz também aos sábados, quando nós nos reunimos, aos domingos, quando nós nos reunimos, nos pequenos grupos, quando nós estamos reunidos com outros irmãos, quando nós nos reunimos nas quartas e em outros momentos, em nossos encontros, enfim. Tudo que a gente faz como igreja deve ser feito com base na missão, pensando naquilo que Deus quer para a gente e para a sua igreja. Então, fique com essa palavra em seu coração. Eu quero orar nesse momento para que esse aprendizado permaneça em nossa mente e mais do que permanecer na nossa mente, em nosso coração, esse aprendizado ele seja vivenciado, praticado por cada um de nós. Eu quero te convidar para orar comigo. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, se una à minha oração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós queremos falar com o Senhor em oração. Agora, depois de nós estudarmos a Sua Santa Palavra e aprendermos o que nós devemos fazer no que diz respeito à nossa missão nesse mundo. A Igreja de Antioquia cumpriu a missão dela, né? Há 2000 anos atrás, na cidade de Antioquia da Síria, esses cristãos compartilharam o Evangelho, ensinaram a palavra de Cristo, retrataram a graça de Deus e também serviram os necessitados. Nós queremos fazer a mesma coisa hoje, em nosso tempo, em nossa cidade, em nosso bairro, no contexto onde nós estamos como igreja aqui em Santana e no contexto onde nós estamos individualmente como cristãos. Mas nós não conseguimos fazer isso sem que a Tua mão esteja sobre nós. Tua palavra nos ensinou isso aqui. Todo esforço humano é ineficaz se a Sua mão não estiver sobre as nossas vidas, porque é a Sua mão que confere poder, autoridade, é a Sua mão que traz vida a quem está morto em seus delitos e pecados, que traz perdão para aquele que se arrepende, que traz graça para aquele que carece do amparo e da Sua ajuda. Então, em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, oramos pela nossa igreja local, a Igreja de Santana. Use a nossa igreja para a Sua missão, use a nossa igreja para a Tua glória, para expressar a Tua graça no mundo, para compartilhar o Teu Evangelho. Use a nossa igreja para ensinar a Tua palavra, use a nossa igreja para servir quem precisa ser servido, os necessitados que precisam ser amparados. Use a nossa igreja para isso. Use as nossas vidas, individualmente, pessoalmente, onde quer que estejamos, em nossos ambientes familiares, profissionais, acadêmicos, não importa, onde quer que nós estejamos, nos use para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos e pedimos assim,
nos ajude a viver a Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Amém, irmãos? Estamos chegando ao término desse nosso tempo de celebração a Deus. Nós esperamos que tenha sido um momento de edificação para a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração e abençoado a você e aos seus familiares. Nesse momento final, nós sempre dedicamos também um tempo para a nossa contribuição cristã. A palavra do nosso Deus nos ensina que somos administradores, mordomos de todos os recursos que Deus tem nos dado e nos tem concedido. E uma parte da administração de tudo aquilo que Deus nos dá, os recursos que nós temos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo que nós temos vem de Deus, e parte dessa administração inclui separar uma parte para contribuir com a igreja, uma maneira de celebrarmos a Deus por tudo que Ele fez por nós e expressar a nossa gratidão a Deus com a nossa contribuição. Então, na igreja nós fazemos isso através dos dízimos e das ofertas. Então, os dados bancários da igreja estão aparecendo na sua tela. Você pode fazer a transferência agora ou então durante a semana, em um outro momento que você entender que seja melhor para você. De qualquer maneira, nós queremos nesse momento orar para que Deus abençoe a sua vida, para que você consiga expressar sua gratidão a Deus através da sua contribuição cristã, fazendo isso com alegria, com gratidão, mas também com sabedoria, não indo além das suas condições, mas também não indo aquém, né? Então pense em sua condição, em tudo aquilo que Deus tem lhe dado e oferte ao Senhor com alegria nesse momento. Se você não é cristão ou não pertence à nossa igreja local aqui em Santana, não fique constrangido a contribuir. Se desejar, certamente
nós estaremos recebendo essa oferta e ela irá contribuir para a pregação do Evangelho, para a manutenção da igreja e de todos os seus projetos. Vamos orar juntos então para que Deus receba as nossas ofertas e para que Ele abençoe a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez, se unam a mim em oração. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, mais uma vez, falar contigo em oração, mas agora falando especificamente da nossa contribuição. Nós queremos contribuir com alegria, nós queremos que essa oferta, que esses dízimos sejam expressões de gratidão, de celebração ao Teu nome, um reconhecimento por tudo que o Senhor fez e faz. O Senhor nos sustenta, tudo que temos provém das Tuas mãos e nós queremos reconhecer isso com a nossa contribuição. Nós também intercedemos por aqueles que agora atravessam momentos difíceis em suas vidas, em decorrência da crise econômica que está estabelecida em nosso país e no mundo, é claro, e tem tantas pessoas passando por momentos difíceis. Nós queremos suplicar a Tua graça, Teu auxílio, Teu favor, Teu amparo, para que em Sua misericórdia o Senhor possa assistir, suprir os necessitados, ampará-los nesse momento tão difícil. Que o Senhor, em Sua graça, possa abençoar aqueles que estão conosco agora, nesse sentido, e que precisam da Sua ajuda. Nosso Deus, o Senhor, em Sua infinita graça, ampara Seus filhos e disso nós temos certeza. Então nós intercedemos agora por aqueles que estão conosco, que precisam da Sua bênção. E em tudo te agradecemos e pedimos que o Senhor receba a nossa contribuição cristã. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Querido irmão e irmã, nosso culto aos domingos, eu quero lembrar você, ele está sendo transmitido de uma maneira um pouco mais privada, em um vídeo não listado no YouTube. Então, se você pertence à nossa igreja local aqui em Santana e você está em nosso grupo do WhatsApp, você vai receber o link da transmissão um pouco antes da nossa celebração. Se você não pertence à nossa igreja local aqui em Santana e você quer participar dessa transmissão, nós te encorajamos a participar desse tempo de celebração aos domingos, às 19 horas. Então, se você desejar participar, está aparecendo aí na sua tela um número de telefone. Envie uma mensagem para esse número e você vai receber então a transmissão desse vídeo, dessa nossa celebração que está sendo transmitida de uma maneira um pouco mais privada. É online, é virtual, é em tempo real, mas você precisa desse link para poder ter acesso a esse vídeo. Então nós te convidamos a participar conosco amanhã, no domingo, da nossa celebração, desse tempo de louvor a Deus. No mais, nós esperamos que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ter sentido a presença dEle e ter tido seu coração acalentado pela palavra gloriosa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém.